Paz do Senhor. Hoje a palavra está na Epístola de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eras gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito, era todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Hoje o Senhor quer nos ensinar que o dom do Espírito Santo, ele é dado para toda aquela pessoa que confessa Jesus Cristo como seu Salvador e único e desce nas águas do batismo para o arrependimento dos seus pecados e nasce uma nova criatura. Quando você faz isso daí, esse procedimento, você busca o Senhor de todo o teu coração, se entrega ao Senhor, queira conhecer o Senhor de fato e de verdade, começa a mudar o teu modo de agir, teu modo de pensar, para que sim, você venha a entender a palavra, aí sim, o dom do Espírito Santo vem sobre você, aí sim você é batizado com o Espírito Santo. Muitas das vezes, eu não sei qual é o motivo, ou outro, algumas igrejas falam que somente a pessoa é batizada no Espírito Santo se fala em línguas. Mas aqui o Senhor hoje vai nos ensinar que não é assim, porque o primeiro ponto está aqui, ó. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Esse é o primeiro ponto. Veja bem, quando a pessoa ela tem Jesus Cristo na vida dela, ela tem o Espírito do Senhor na vida dela, ela confessa o nome de Jesus Cristo, ela reconhece Jesus Cristo em todos os lugares, toda parte, toda a vida dela, tudo que está acontecendo, ela reconhece que Jesus Cristo está no controle. Esse é um dos primeiros fatos, esse é um dos primeiros sinais que você tem que ter. Quando você reconhece dessa maneira, então o Espírito Santo já está sobre você. Pessoa que não confessa Jesus Cristo, que não acredita em Jesus Cristo, que a pessoa que não acredita que a vida dela está sendo guiada pelo Jesus Cristo, o que acontece? Ela não tem o Espírito Santo. Então aí já começa a diferença. Por quê? Porque o diabo, ele não confessa o nome completo de Jesus Cristo. Ele pode até falar Jesus, mas ele não confessa Jesus Cristo com aquele temor. Por quê? Porque ele sabe que esse nome tem poder. E o nome de Jesus Cristo é o que arranca e liberta todo o mal, porque nós fomos libertos, nós fomos salvos através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo hoje nos deu a autoridade
verdade, para usar o nome dele, para que nós possamos vencer as astúcias, para que possamos vencer as armadilhas, as amarrações que o diabo tem feito contra a nossa vida. Então, aqui já é o primeiro ponto que ele está dizendo aqui, por isso que o apóstolo Paulo ele fala aqui assim, ó, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Por quê? Porque antes nós éramos do mundo e conhecíamos o quê? Estátuas, adorávamos ou não, ouvia falar de Deus, ouvia falar de Jesus, mas quando você entrega a sua vida de fato e de verdade para o Senhor, você tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor, aí ele mostra quem é você. Quem é que vai mostrar? É o Espírito Santo. Por isso Jesus Cristo ele disse que ele ia voltar para o Pai, mas ele deixaria o Espírito da verdade aqui, que é o Espírito Santo, para que nós possamos compreender e entender a palavra para ser transformado pela palavra. Isso é dia após dia. Não é do dia para a noite que você é transformado, é conforme você quer buscar o Senhor, conforme você vai buscando mais o Senhor, mais Ele vai dando entendimento, mais Ele vai tirando essas amarras, essas tradições, esses costumes que está enraizado em nós ainda, dentro do nosso coração, do nosso consciente, do nosso subconsciente, e ali o Espírito Santo vai arrancando, conforme nós queremos ser transformado. Esse que é um ponto principal que você e eu temos que entender. Jesus Cristo não faz nada na nossa vida se nós não querermos. Ele não dá um passo na nossa frente se nós não andarmos juntos com ele. Então é necessário você já ter isso no teu coração. Você quer ser transformado? Então busca essa transformação. Começa a se vigiar no falar, no pensar, no agir. Se esforça. Aí sim o Espírito Santo vai arrancando de você, porque você está querendo fazer. Isso é o livre-arbítrio. Amém? Um outro ponto aqui, ó. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, esse negócio de falar que somente quem é batizado no Espírito Santo já está aqui a palavra da verdade. Quem é batizado somente no Espírito Santo, que fala em línguas, é batizado, está aqui a verdade. Vou ler de novo. Ó. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, não é porque você não fala em línguas, mas você está buscando o Senhor, você dá um testemunho do Senhor, você confia no Senhor, você tem o Espírito Santo do Senhor. Não é porque você não fala em línguas que você não foi batizado no Espírito Santo. Então, abra seu entendimento que você vai ter esse. Tem pessoas que carregam essa dúvida, carregam, vamos dizer, até mesmo um fardo, achando que ela não é escolhida do Senhor, que Deus não ouve a oração dela, não, mas aqui o Senhor está mostrando, ensinando para cada um de nós que os dons têm variedades, e é isso que você e eu temos que entender. É isso que eu e você temos que compreender para que nós possamos ter uma vida reta e vencer todas as armadilhas e obstáculos que o diabo tenta contra a nossa vida todo dia. Por quê? Porque quando você tem a certeza e a confiança do Senhor Jesus Cristo, você enfrenta o problema no nome do Senhor Jesus Cristo. Você não depende de igreja, você não depende de pastor, você não depende de oração de ninguém. Você depende da sua fé, da sua confiança e em nome de Jesus Cristo, seja qual for a situação, e você ali orar, você declarar que aquele mal caia, aquele mal saia, em nome de Jesus vai acontecer a libertação. Amém? Então, já o primeiro ponto, para você entender, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui nesses 3 pontos que ele está ensinando, que há diversidade de dons espirituais, a diversidade de ministério e a diversidade de operações. Ou seja, primeiro ponto,
a diversidade de dons do Espírito não é somente falar em línguas. O segundo aqui, a diversidade de ministério, a diversidade sim de igrejas, física, de doutrinas, mas aquela que expressa a verdadeira doutrina do Senhor, que é aquela que prega a salvação em Jesus Cristo. Essa sim é do Senhor Jesus Cristo. Não confessa Jesus Cristo como seu Salvador, não ensina a salvação em Jesus Cristo, essa não pertence a Deus. Outro ponto importante aqui, ó, a manifestação e a diversidade de operações. E é o mesmo Deus que opera tudo em todos, ou seja, Deus trabalha em cada situação. Por isso que hoje, se você parar para analisar e observar, existem várias igrejas, várias doutrinas, uns têm fé, algumas igrejas têm uma fé de legumes, vamos dizer assim, uma fé mais branda, mais leve, outras têm uma fé de ousadia. Mas tudo isso coopera para que todos venham ser salvos, para que não venha ter desculpa que, mas eu não gostei da igreja A, da igreja B, da igreja C. Então tem uma variedade de ensinamento, mas aquele que no final chega que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e único, que morreu na cruz por cada um de nós. Essa é a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, aquele que não confessa Jesus Cristo como seu Salvador, que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida para chegar até Deus. Essa que não ensina é dessa maneira, essa não é do Senhor. É esse que são as diferenças que o Espírito Santo vai te dar quando você busca o entendimento da palavra. Outro ponto aqui, ó. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Você vê que os dons do Espírito é grande variedade, é vários dons, dom da cura, dom da sabedoria, dom de ensinar a palavra, dom de operar maravilhas, dom de profecia, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas. Então aqui o Senhor já está ensinando e mostrando para mim e para você que não é somente quem é batizado no Espírito Santo que fala em línguas. Se você não fala em línguas, mas você está buscando o Senhor, está tendo uma vida reta com o Senhor, tem o temor do Senhor, você tem o dom do Espírito. Mas você precisa desenvolver, então, pedir para Deus como agir, como fazer, para que Ele possa mostrar. Por isso que Jesus está sempre nos ensinando que Jesus é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo, pertencemos ao corpo, nós somos os membros. Um é o dedo mindinho, outro é o dedinho do pé, outro é o dedão do pé, outro é o dedão, outro é a mão, outro é a boca, outro é a língua, outro é o olho direito, outro é o olho esquerdo, outro é a orelha direita, formando um corpo de Cristo para que no final o nome de Jesus Cristo venha a ser glorificado. Então aqui, ponha no teu coração isso. Não é porque você não fala em línguas que você não é batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque senão você vai ficar com isso, alguém vai falar para você que você não é abençoado porque você não é batizado no Espírito Santo. Ou alguém fala assim, poxa, você não é batizado porque você não fala em línguas. Não, é a sua transformação. É a sua mudança. Por isso que aqui hoje o Senhor está nos ensinando, Ele está mostrando aqui. Cada um tem um dom. Cada dom é dado para cada um conforme a necessidade que cada um tem. E cada um possa usufruir e usar isso para glorificar o nome do Senhor, como está confirmando aqui, ó. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um
como quer. Ou seja, quem vai te dar o dom não é você que escolhe, é o Espírito Santo que vai dar conforme você está na presença do Senhor, conforme você cresça na presença do Senhor, porque o dom que Ele dá é para ser usado na obra, na seara do Senhor, não é para você o uso, não é para sua, vamos falar assim, para o seu eu, não, para usar na obra, na seara do Senhor. Aí é onde você vê que às vezes tem pessoas que falam em línguas, ela se acha aquela, vamos falar assim, desculpa o termo que eu vou usar, aquele popstar, né? Cheio da unção. Outro que fala que tem o dom de ensinar, pastor, assim, já fala que, nossa, como fala bonito, tem o dom de falar e fala grosso, nossa, tem uma unção, não. Passou disso, a pessoa aparecendo, já não está mais Cristo aparecendo. Então ela tem que vigiar. E hoje o Senhor está ensinando isso para nós. Você que tem dúvida, não tenha mais dúvida. E você quer ver aonde você tira totalmente a sua dúvida sobre o dom que você tem ou não? Está aqui, ó, Gálatas 5:22, que ele diz aqui, ó, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quando você começa a ter esses frutos do Espírito, aí os dons vêm. Aí, conforme você vai crescendo, você vai sendo transformado. Aí você pede para Deus aperfeiçoar ou pede para Deus determinado dom. E Ele vai ver se você é merecedor ou não, pelos frutos que você está dando. Porque se você olhar com calma aqui e pedir para Deus mais sabedoria para entender mais, Ele vai te dar. Aqui, ó, mas os frutos do Espírito é caridade, ou seja, amor, gozo e alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é autocontrole. Ou seja, você é sentimento seu, é o nosso sentimento, essa é a transformação. E quando você deixa o Espírito Santo transformar o teu ser, aí sim é derramado sobre vós os dons que o Espírito Santo quer. Então, não tenha dúvida, não deixa nada te abalar a fé. Você sim se faz a vontade do Senhor, você que confessou Jesus Cristo como seu Salvador e único, desceu nas águas do batismo e está procurando ter uma vida transformada com o Senhor, o Espírito Santo começa a te dar os dons. Seja de falar em línguas, seja de interpretar línguas, seja de cura, seja de profecia, seja de ensinamento, seja o que for, ele vai dar conforme a necessidade da seara do Senhor Jesus Cristo. E a base para você se direcionar, para você ter esse dom, você tem que começar a dar os frutos do Espírito. E aí você também observa as pessoas que falam que julgam, né? Você não é batizada com o Espírito Santo porque você não fala em línguas. Começa a ver os dons dela, os frutos dela. Se ela tem paz, se ela tem alegria, se ela tem fé, se ela tem mansidão, se ela tem temperança. Esses são os frutos. E tudo isso o Senhor já nos ensina que nós temos que fazer o quê? Olhar o fruto da pessoa. Por quê? Porque o fruto, se o fruto for bom, ela é uma pessoa boa. Se o fruto for mau, ela é uma pessoa má. E às vezes ela pensa que está falando em língua, mas ela está com o espírito enganador dentro dela, porque os frutos não correspondem. É isso que tem que vigiar. Hoje o Senhor está alertando e nos ensinando disso. Então abra o seu coração, peça para Deus mostrar mais e mais para ti e tira do teu coração toda dúvida sobre isso, para que você não venha deixar de receber a bênção que o Senhor tem reservado para ti, porque você tem que usar a tua fé e aí ninguém te abala. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.